Boa noite! Vamos começar o nosso encontro. Eu coloquei o título A Coragem de Acessar o Próprio Coração. A gente vai ter dois trânsitos entrando agora, de Júpiter em Câncer e Urano em Gêmeos. E isso traz uma mudança energética, né, dentro de todo esse movimento que a gente já está sentindo, disruptivo. é, E a gente vai perceber, né, já a semana que vem, que Júpiter entra em Câncer, essa expansão, esse lugar do cardíaco, das curas do emocional, do feminino. Então, mais conexão ainda com esse lugar do sentir, esse campo que é o nosso campo emocional. Eu quero compartilhar com vocês a tela só para a gente ir acompanhando. Vocês estão vendo? Então, a gente está falando sobre os trânsitos, as energias que vão conduzir, né, esse próximo ano com Júpiter em Câncer e os próximos anos com Urano em Gêmeos, né? Urano entra em Gêmeos definitivamente lá em fevereiro. Eu vou passar as datas para vocês tudo certinho. Então, a coragem de acessar o próprio coração. é, Vou deixar a minha apresentação aqui, né? Eu trabalho hoje com mulheres, é, faço as mentorias, os trabalhos, as terapias, e cada vez mais nessa conexão com o feminino, com as curas, com o nosso próprio emocional. Esse lugar é bem importante e vai estar muito em sintonia até com esse trânsito de Júpiter, né, em Câncer. A gente vai trazer essa expansão, desse espaço. E a gente vai falar então nesse encontro sobre as atualizações energéticas para esse momento, sobre os trânsitos de Urano em Gêmeos e Júpiter em Câncer. Eu vou falar um pouquinho também de Saturno e Netuno em Áries. E a gente vai fazer uma meditação para abrir o cardíaco, para expandir esse lugar e para trazer as curas para esse momento, para o processo de cada uma de nós, tá? Então, eu vou começar falando aqui sobre uma frase que me veio exatamente assim falou Zaratustra. Precisamos do caos para gerar uma estrela dançarina. Eu lhes digo o seguinte: você tem o caos em si. E esse trecho representa muito a sintonia com esse momento aqui planetário, né? Quem é Zaratustra? Foi o mestre espiritual. Esse é um trecho do livro do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. Eu gosto muito desse livro. E essa frase calhou, veio para mim, então eu coloquei aqui para iniciar o nosso encontro. E o que quer que esteja aí se dissociando na sua vida, de uma velha energia, simplesmente adentre esse caos, né? Porque é, pode ter uma sensação exatamente de um caos, de não conseguir compreender as coisas de uma forma racional, né? Nem tudo a gente acessa pelo nosso mental, a gente acessa também pelo nosso emocional, por conexões é, que são essa interconectividade, né, que a gente apresenta quando a gente consegue uma expansão maior, uma percepção maior, né, fora do espaço da nossa mente. Então, qualquer rachadura que esteja se apresentando aí, não tem como remendar, gente, é algo que já está se partindo. Não há por que se agarrar ao velho, né? O que te dissocia da sua inteireza é hora de você entregar, né? Você que está aqui me assistindo ou está nesse encontro, você está em busca de se autodesenvolver, cada vez mais com consciência. Então, ter consciência é justamente ter o contato com essa verdade oculta, que está por trás desse caos.
que se apresenta, seja uma ebulição que busca ali mudança, que busca algo a mais, que busca sentido, enfim, que busca amor. Cada pessoa está buscando algo, um significado para algo, né? Ou está se sentindo desencaixada em alguma coisa, seja no trabalho, seja nos grupos que você tem frequentado. Então, consciência é você retornar a essa bússola interna que guia a sua conduta, né? É ter coragem de acessar esse campo do coração, porque o coração é uma tecnologia, é um campo multidimensional que se expande, que reverbera, né? Aqui 60 vezes mais do que o campo elétrico do cérebro e 100 vezes mais do que o campo eletromagnético. Então, isso faz com que você saia de formas, pensamentos que te condicionam, porque isso faz você se fechar de perceber a vida de um outro lugar, né? De usar a sua tecnologia para encontrar caminhos para a sua realização. Então, quando você recebe a experiência, você apenas recebe. Eu, né, todos nós aqui vamos nos condicionando àqueles pensamentos destrutivos, né, e não aos pensamentos disruptivos, que é isso que esse trânsito de Urano em Gêmeos vai pedir, né? Porque o caos pode se apresentar dentro da sua própria mente, inclusive com esse trânsito, para te ensinar a ter o domínio dessa energia, né? Sobre o trabalho na própria mentalidade. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre mudança de mentalidade. Então, esse trânsito vai trazer muito para esse lugar mesmo de tirar aqueles pensamentos, né? Esse lugar mesmo de dominar essa energia e trabalhar sobre a sua mentalidade, sobre amadurecer, né? Esse espaço de amadurecer, eu gosto muito de falar, amar a dureza do ser, né? Do pensar, do abrir a caixinha para inovar, porque é isso que Urano pede, né? Inovação. Então, deixa eu passar aqui o slide. Eu vou falar daqui a pouco disso, da roda de Sansara. Então, tem um lugar aqui que se chama entropia psíquica. Vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviram falar sobre esse termo, é um termo, né, que é utilizado e remete a uma desordem na nossa psique. Então, isso fragmenta, desconecta, de certa forma, da bússola do ser, né, desse campo multidimensional que é o coração. Então, entropia psíquica é uma desordem, traz uma confusão mental, esgotamento, sobrecarga de informações também, que a gente tem essa sobrecarga de informações, né? E também leva ao lugar de resistência ao crescer, ao seu próprio crescimento. Então, é você ir sobrevivendo àquele caos por muitas vezes, ir normalizando os desconfortos que se apresentam e nada a fazer com aquilo. Então, não é o momento disso, né? É não ter medo dessas mudanças, dessas inovações, de romper, de finalizar, porque há dores, né? Há trabalho interno a ser feito para a libertação dessa entropia psíquica toda. E dentro desse campo espiritual, né, e terapêutico, esse estado, ele indica a nossa necessidade de a gente entrar nesse equilíbrio novamente, na verdade, do melhor equilíbrio, né? De restaurar a nossa ordem interna. Para cada um vai ser um ponto esse lugar do equilíbrio. Na verdade, é você se conectar com a coerência da sua bússola, do seu campo, da sua tecnologia, né? Eu quero falar muito sobre isso, porque para você acessar a voz da sua alma, a sintonia do seu coração, vai ser preciso desatrofiar o eu espiritual. E a gente está vendo muito, né? Cada vez mais as pessoas longe de si, né, com ali vício de tela e paramos de sentir praticamente, desconectamos da nossa tecnologia. A gente tem uma tecnologia só que precisamos pausar, precisamos respirar, precisamos estar em alinhamento para poder ouvir. Né, esse lugar. Então, temos muitas vozes aqui na nossa mente, e isso vai condicionando as nossas experiências de agora,
que vão condicionando aos padrões antigos e isso vai entrando nessa roda, né, de samsara. Então, até fiz aqui esse slide. Na verdade, coloquei o mapa ali, mas a roda de Sansara é como um ciclo de repetições, né? Um ciclo que fica rodando, rodando, rodando nas mesmas coisas. É um termo da filosofia budista que indica repetição, né? De novo, como se estivéssemos ali dentro de ciclos de morte e renascimento, condicionados a viver ali experiências kármicas. E não é bem assim que funciona. Nós não estamos aqui condicionados a nada. Temos algo que se chama livre-arbítrio, né? Que é o poder de decisão, de escolha, de sair dessa roda e de repetir experiências semelhantes, né? Ou parecidas que vão se enfatizando dentro dessa roda kármica de dor e de sofrimento. Então, é sair da entropia, esses trânsitos aqui pedem para sair dessa entropia, de sentir e também de pensar, de elaborar um pensamento seu a respeito das coisas. Não é um pensamento, porque diante de tanta informação, acaba confundindo a conexão com a nossa própria tecnologia, né? Então, a partir desse momento planetário, é se tornar cada vez mais consciente do seu ser criador, o seu ser co-criador, né? Que muda a rota, que ressignifica, que amadurece, que inova, que faz diferente, que assume outra postura, que assume responsabilidade, ou seja, que utiliza a tecnologia da alma. Então, esse é um ponto, a tecnologia da alma. Urano ele vai ficar em Gêmeos é, no trânsito de 7/7 de 2025 até 7/11 de 2025. Ele fica nesse primeiro momento aqui, de julho a novembro, e depois em abril, ele volta em abril de 2026 e vai permanecer por 6 anos, revolucionando comunicação, tecnologia, não só como nós conhecemos a tecnologia aqui de IA, de computadores, celulares, mas um ponto aqui que eu quero trazer, a tecnologia da alma. Esse é o ponto-chave do que eu quero trazer aqui para vocês, né? Porque tecnologia a gente está percebendo como ela está se desenvolvendo. E isso vai se desenvolver porque estamos na era de Aquário. Plutão entrou em Aquário e pelos próximos 20 anos, muitas coisas vão se desconstruir como conhecemos. Mas o pedido maior é a conexão com a tecnologia da alma, trazer o realinhamento dos pensamentos limitadores, vai ser um trabalho muito importante a ser feito dentro das terapias, enfim, eu sei que vocês que estão aqui estão buscando autoconhecimento, a mudança de mentalidade é um trabalho diário de formiguinha, né? Quando chega um dia a chave vira, você muda o padrão, não parar, né? É continuar a cada dia. Então, não vai mais caber pensamentos que se tornaram defasados. É você se abrir mesmo para formar esses novos modelos mentais, revolucionários, diferentes, sobre os diversos assuntos aqui a nível coletivo e trazendo para o nosso micro para o seu desenvolvimento pessoal é entender a comunicação multidimensional com o seu coração. É isso que vai te guiar diante de tanta inovação, porque tanta inovação traz ainda mais informação, que traz ainda mais confusão. Como é novo, ninguém sabe exatamente. Né? Tá todo mundo falando sobre várias coisas. A gente tem respostas imediatas. Coloca ali na IA e ela te traz respostas só que a sua tecnologia mais alinhada sempre será a que habita em você, a alma, e é isso que a gente está esquecendo. E não vai ter como esquecer, né, com esses trânsitos, tanto de Urano em Gêmeos, que eu estou falando agora, como de Júpiter em Câncer, que faz com que a gente volte para a expansão do nosso próprio coração. O coração é uma ferramenta multidimensional, é o lugar mais alinhado, é o lugar que chega antes, a energia chega antes. Então, em que confiar, né? Você vai confiar diante de tantas coisas controversas que nós vamos ver por aí,
né, que são colocadas sem a mínima cautela, muitas vezes, cheio de falas vazias, é perceber o seu coração, o seu campo multidimensional, como é que ele sente aquilo e como aquilo ressoa para você. Porque você consegue compreender o que é verdadeiro ou não. Você tem essa inteligência. A questão é que nós desligamos a chavinha muitas vezes. A gente vai indo no modo automático e a gente desliga. E aí, quando viu, a gente, caramba, não era isso, eu tinha sentido, passou despercebido. Então, nós não podemos, né, sair da nossa energia feminina, né? Como que a gente vai fazer tudo isso, né? Trazer a nossa tecnologia aqui e a conexão com o nosso campo aqui multidimensional, trabalhando o nosso feminino, sempre, gente, sempre. Nós não podemos confundir também esse lugar do que é energia feminina, porque é um espaço fora dos terrenos da nossa mente aqui, né? Urano pode ser visto como a oitava superior de Mercúrio. Se a gente trazer, né, nessa perspectiva, é uma extensão aqui do que é Mercúrio. Mercúrio é assuntos da mente, pragmatismo, esses compartimentos que são treinados por nós. Urano já é além disso, é a mente intuitiva, fora da lógica, porque não tem lógica dentro do campo energético do feminino. É tudo misturado, é uma interconectividade. O masculino, ele é linear. O feminino, ele conecta todas as coisas. Então, ele faz outra relação, vai misturando os elementos, conectando, e esse campo do feminino é menos condicionado e mais livre, né? Então, essa conexão de Urano é a mente intuitiva, é a oitava superior de Mercúrio, é além da lógica linear e condicionada. Então, a partir de Urano em Gêmeos, nós criaremos também, gente, novos códigos de informação. O que que é isso, né? O que que é informação? Informação que a gente recebe. Nada mais vamos pensar ali num riacho fluindo, caindo dentro de um fluxo. Quando a gente vai adentrando no fluxo, isso vai fazendo com que a gente vá decodificando, vá traduzindo as informações conforme a gente vai navegando com a nossa tecnologia, a gente vai percebendo o mundo. A gente não tem é, tudo pronto, né? E todas as respostas fechadas. Não, as informações vão sendo decodificadas pela nossa tecnologia interior, né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso de modo automático, mesmo a gente não sabendo. Mas quanto mais em alinhamento e em coerência com o nosso feminino, a nossa bússola, o nosso campo, o nosso ritmo não é o ritmo de fora, é o pulsar do ritmo de dentro, a tecnologia da sua alma. É isso que vai decodificar todas essas informações, ou seja, você vai traduzir códigos de informação novos que estão disponíveis, que estão chegando para todos. Aqui todos nós somos abertos, receptivos para captar, né? Mensagens, respostas. É que a gente não está conectado ao nosso coração. Na maior parte do dia, nós estamos conectados com a nossa mente. Nós estamos mentais, nós estamos para fora, nós estamos vivendo a praticidade, o nosso masculino ali. Por isso que é importante pausas durante o nosso dia, um ritmo, entender novamente o ritmo, voltar para o que você está sentindo. Por isso que é importante fazer todas aquelas coisas escrita, criativa, enfim, colocar uma música, ter um tempo para você fazer nada, porque esse aparentemente, entre aspas, nada, você está se realinhando com a sua tecnologia, para você pegar e ter aqueles estalos que nem a gente tem no banho muitas vezes, que a gente fala, uau, como que eu não tinha captado isso antes? Porque ali você baixa a guarda. Você sai do seu masculino, se entra completamente no estado de relaxamento. Então, isso é voltar para a sua própria tecnologia, né? E quanto mais a gente faz isso com consciência, mais a gente vai viver esses próximos anos, gente,
com menos agitação, porque, né, a gente já está vendo aí, a ansiedade aumenta, enfim, várias doenças psíquicas, a questão de saúde mental cada vez mais, né? Então, para a gente não entrar nessa espiral também, claro que a nossa vida é cíclica, mas esse alinhamento pode ser feito a cada dia, para não entrar na espiral do coletivo, né? Então, de uma forma que é, mais prática, vamos dizer, quando a gente está ali dentro do nosso caos, porque eu estava falando de caos no começo, que Urano em Gêmeos pode trazer um caos mental, de a gente querer controlar, porque a gente tem velhos pensamentos que a gente se condiciona. E quando a gente se condiciona a velhos pensamentos, começa uma confusão. Então, para a gente ir saindo disso, a gente precisa ir percebendo esse caos, essa borda ali, que a gente fica observando tudo, né? E sair da nossa própria entropia psíquica, porque todos nós temos em algum ponto que a gente não consegue enxergar as coisas. Né, e fica ali, meu Deus, parece que a gente está cego diante, às vezes, do óbvio e também faz parte, né? Porque tem os medos da mudança, enfim, condicionamentos, cada pessoa carrega um sistema de crenças, ou coisas que te falaram que era certo, né? E agora a gente vai perceber que. Na verdade, o certo para cada um é um ponto, né? Cada um vai. Não adianta você ficar num trabalho que te esgota, por exemplo, né? Ou em coisas que você está incomodada ali, que não estão mudando. Você pode ir se preparando para você adentrar e navegar nesse riacho, né? Conforme você dá o sim para o próximo passo. Não precisa ser rápido e nem nada, é dentro do seu ritmo. A questão é você não permanecer dentro ali, né? Ir navegando, né? Sem radicalismo, sem extremismos e sem entrar em fluxos também que não são seus. No fluxo aí é do que a gente vê fora, às vezes todo mundo indo para o mesmo fluxo. E nem sempre está todo mundo indo para lugar nenhum, porque é novo para todo mundo, várias coisas que estão se apresentando. Então, por isso que a sua tecnologia é o lugar que vai decodificar, porque você tem uma forma de operar única no mundo. Se você se sente perdida em alguma coisa, é voltar, é parar, muitas vezes é melhor parar, né, e trabalhar certos bloqueios internamente para dar um próximo passo. Esse ano aqui está sendo uma preparação, na verdade, para 2026 vir com tudo. Então, como a gente está começando, né? A gente está falando isso desde o final do ano passado. Nesse ano a gente também fez outro encontro. A gente está se preparando, a gente já está entendendo um pouquinho melhor para também não navegar no escuro, né? O mapa é um mapa mesmo, tanto o nosso mapa quanto o mapa, né, que se apresenta dos trânsitos do momento, para não caminharmos aí na escuridão completa. Não, a gente tem um próprio mapa. Inclusive, se depois vocês quiserem falar no final, eu posso falar um pouquinho dos trânsitos de quem está aqui e onde está caindo, para vocês terem uma conexão maior com o que vai trazer para a vida individual, né? Para a vida de vocês. Então, tudo isso, quando a gente está ali dentro de um campo, gente, né? A gente vai fazer no final um alinhamento para receber esses novos códigos. Por mais que a gente esteja num campo fazendo a meditação, muitas vezes a gente não entende. Esses novos códigos, eles vêm a nível energético. Vai desbloqueando camadas, que te impedem de acessar esse campo da sua tecnologia, do seu coração, do seu lugar multidimensional, para você ir abrindo esses espaços para o novo, porque a gente fala de novo, a gente quer para ontem tudo, né? E as coisas vão se abrindo, né? Conforme você vai decodificando, você vai traduzindo o que a vida está trazendo, porque a vida traz a experiência. E você já consegue perceber com a experiência da vida se você está repetindo um padrão ou se você está permitindo quebrar aquilo e ir para um novo, uma nova possibilidade, um novo pensamento diante de alguma coisa. Então, quando a gente está dentro de um campo, a gente recebe. Quando a gente está constelando, por exemplo, qualquer coisa num trabalho que eu abro de cura energética. Você abre o seu campo e abre a sua caixinha dos ruídos, coisas que você não consegue enxergar muitas vezes, a gente consegue captar
no campo do seu inconsciente, né? Então, é você cada vez mais aqui entender que fichas que estão chegando, né, para você, né, e o que te sustentava dentro de um velho padrão. Por quê? É muito importante você acessar o que que é um velho padrão consciente, né? Nem tudo aqui é consciente, é claro, mas nem tudo, como eu disse, é acessado a nível mental. Muitas coisas estão dentro de um outro lugar. Esse nível mercuriano, né? É o acesso, ele se dá em outros níveis do nosso ser espiritual, né? Energético, emocional. Enfim, não sei se vocês já ouviram falar, né? A gente tem um QI, vamos dizer, o nosso quociente de inteligência, o nosso QI, né? Isso é muito falado, isso é um lugar mercuriano, né? Isso que é o que a gente pensa, planeja, já tem os nossos compartimentos, nosso modo de pensar. Mas nós temos o nosso quociente emocional e espiritual. Eu tenho aprofundado muito nesse assunto sobre QI, o quociente espiritual e o emocional também. São outras partes, é quando a gente ultrapassa a nossa própria borda, é quando a gente sai do limiar do que fica na superfície, porque o mental fica na superfície. A gente fica ali quebrando a cabeça para resolver as coisas na racionalidade. E aí, esse é o nosso masculino ali, né? Enquanto a tecnologia da nossa própria alma é deixado de lado, né, e vai sendo esquecida, enfim, já veio sendo esquecida lá desde as outras eras de Lemúria, de Atlântida, enfim. Esses tempos todos, a gente foi perdendo a tecnologia, né? A tecnologia da nossa própria intuição, do nosso coração, e agora a gente está relembrando tudo isso. Por quê? Porque a gente se perdeu nesses pontos todos da humanidade e fomos apenas para fora, enfim, tudo que está acontecendo no planeta e o que a gente está percebendo, né? Tudo isso precisa se desconstruir uma hora e voltar para valores que são realmente importantes, não só para nós, né? Porque nós estamos aqui como meros habitantes. A Terra é a dona do espaço todo, né? O que nós fazemos com tudo isso, né? A gente como humanos, né, como coletivo, não estamos indo para um lugar muito alinhado. Então, o que fica ali na borda da minha, né? Quando eu falo sua, é todos nós aqui, gente. Das nossas entropias, do nosso lugar que a gente está ali confuso, quer para ontem todas as respostas, né? Os processos todos prontos. São os nossos medos, na verdade. São os nossos mesmos padrões de pensamento, né? E que vêm para serem quebrados ao longo desses 6 anos, né? Entra definitivamente lá em 2026 com Urano em Gêmeos. Então, Urano em Gêmeos é a expansão da nossa própria mentalidade. É reformular conceitos, preconceitos, é deixar colapsar mesmo. É a nossa mente que vai bugar, é a nossa mente que vai duvidar muitas vezes, é a gente achando que a gente não consegue, né? Então, assim, eu tô aqui agora na tela, né? Então, deixar de lado o nosso próprio controle, porque o que um dia funcionou não está funcionando mais. Isso na nossa própria vida está se tornando defasado. Então, é a hora de reinventar, né? E o caos da própria mente, a gente pode sentir isso depende, né? Como é um trânsito longo, a gente vai sentindo ao longo do trânsito e ele vai enfatizar coisas que estão dentro da casa que ele está pegando na sua vida. Então, isso é muito bacana de perceber, porque é ali que ele vai pedir inovação na sua vida. Eu estou falando de uma forma geral, do trânsito geral aqui, mas para aprofundar, você pode olhar ali na sua mandala qual é aquele pilar que ele está pegando, porque ao longo dos anos é ali que ele vai pedir para você mudar o padrão de pensamento sobre aqueles assuntos, né? Sobre aqueles assuntos daquela casa. Então, é, tudo isso, gente, é deixar a mente bugar muitas vezes, se a sua mente bugar, se, enfim, colapsar o que estava condicionado, que você já conhecia, que funcionava para você, e se passar a não funcionar, é você soltar desse controle, deixar esse caos
como uma oportunidade, observar esse caos como uma oportunidade de você se reinventar, de você se reorganizar, de você sair, né, de modelos prontos. É isso, Urano em Gêmeos. Cada pessoa tem uma tecnologia. Se você tem a sua tecnologia, você se comunica, já que Gêmeos traz essa questão de comunicação, de uma forma com a vida. Você interage com a vida de uma forma. E é essa interação com a vida que vai trazendo o seu fluxo, né? E expandindo, já que Júpiter vai entrar em Câncer. Quanto mais você interage com a vida e entra no seu fluxo em conexão com a sua tecnologia, melhor você se comunica com o seu corpo, com o mundo, com as pessoas, com as situações. Você começa a ler as situações como uma oportunidade mesmo de você se renovar. Então, tem muitas coisas aqui, por isso que, né, a gente busca autoconhecimento justamente para voltar para a nossa tecnologia, né? A nossa alma que traz códigos únicos, né? Você, através do autoconhecimento, vai traduzindo esses códigos, que seriam conexões com o nosso próprio inconsciente, né? Então, as experiências da vida, elas estão espelhando, e é prestar atenção, e às vezes a resposta não está ali imediatamente. Ela tem os seus ciclos de amadurecimento, às vezes até a vida te trazer essas respostas. E eu comecei o nosso encontro falando essa frase, né, do "E assim falou Zaratustra", que nós precisamos do caos para gerar a nossa estrela dançarina, né? Então, ele fala que a gente tem o caos na gente, Nietzsche, né? Esse livro é do Nietzsche. Então, não é no sentido negativo esse caos, tá, gente? É sim no sentido de que o caos ele precede a ordem, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Sempre quando vem, percebam na vida de vocês, quando tudo tá caótico, daqui a pouco vem a fase também que tudo se revela, que as coisas tomam uma ordem, porque às vezes o caos tira tudo do lugar justamente para tudo entrar em ordem. Aquilo ali já não funcionava mais na sua vida. Precisou do caos, precisou do movimento para você dar um passo para uma nova coisa, uma nova possibilidade. Então, o caos precede a ordem, precede a criação, na verdade, porque o encontro com a sua estrela dançarina, né? Isso significa a sua estrela, né? Todo mundo nasce aqui com uma estrela. Então, Fulano tem estrela, né? Já ouviram falar isso? Então, nós também temos a nossa. Todo mundo tem uma estrela e a vida justamente traz esse caos para você ir encontrando novamente a sua estrela, para você não permanecer naquele conforto que te deixa em entropia. Que te deixa ali engessado dentro dos mesmos temas, muitas vezes. É naquela roda que roda, a roda de Sansara. Então, esse acesso à sua estrela faz com que novos capítulos da sua vida cheguem e vão chegar, tá? Porque a sua estrela, ela quer dançar, ela quer se movimentar. Isso é o nosso feminino. Nada permanece nessa linearidade, né? Quando se fala em alguma coisa de transformar, todo mundo tem um certo pavor, né? E se acostumar com essas mudanças nos próximos anos, né? Dentro da transição que a gente está, até 2032, muitas coisas vão acontecer dentro da nossa própria vida, claro, né? A gente vai evoluindo nos ciclos da nossa vida, mas também condicionado ao que está acontecendo no movimento fora. É porque os sistemas de trabalho vão mudar, as coisas vão mudar, até a tecnologia, da forma que a gente vê hoje, né? Novas redes vão surgir, né? Com esse Urano em Gêmeos também, outras formas de comunicação. Então, a gente perceber muito esse estado do que a gente está se entorpecendo, né, na nossa própria visão, na nossa própria mente, e esse é o momento, né, porque nesse primeiro momento vai ficar aqui alguns meses essa energia de Urano em Gêmeos. Depois, é, de novembro a fevereiro, retorna, né, para Touro, no seu último grau, que também vem para romper, olha que interessante, sempre quando vem para o último grau, está rompendo uma energia ali, né? Touro fala de valores já, valores, né? Valores em geral, mas valores que já não cabem, valores que já não cabem dentro de um novo mundo. Tem valores que precisam ser repaginados. Então é um momento, né? Dentro desse ano, na verdade, a gente já tem aí metade do ano. Então, é, isso é o trânsito de Urano em Gêmeos. Eu vou passar agora. Vocês querem fazer uma pergunta sobre Urano em Gêmeos? Que eu vou passar para Júpiter em Câncer.
Se quiserem, deixem no chat. Tá, então vamos lá. É, vamos para Júpiter em Câncer. Como eu estava falando, a gente vai trazer essa expansão do nosso coração multidimensional. Nossa estrela dançarina. Achei tão bonito essa frase que apareceu do livro, na verdade apareceu, né? Essa expansão do cardíaco. Então, Júpiter fica em Câncer do dia 10/6 até 20 de 6 de 2026. É um ano aí de trabalho, tem o período de retrogradação nesse período, né? E aqui, principalmente, além dos temas que a gente vê falar, né, de Júpiter, da expansão, é, enfim, eu quero focar mais nesse lugar do coração multidimensional. É, Câncer remete às nossas memórias, então muitas memórias vão ser trabalhadas. Para quê? Justamente para a gente ir para novas coisas. A gente se apaziguar com essas memórias. E muitas delas não estão apaziguadas. Antes mesmo de eu começar aqui, eu até estava compartilhando com a Flávia e a Ana, né? Sobre eu estava aqui preparando o encontro, achando que eu estava apaziguada com algumas das minhas memórias passadas, e não, gente, a minha vontade era de chorar. Eu falei, como que eu vou fazer esse encontro tendo vontade de chorar? Será que é Júpiter em Câncer atuando já na minha vida? O que que está acontecendo, gente? Estou descontrolada. E eu, né, que tenho ascendente Capricórnio, 50% do meu mapa é elemento terra. Eu sou bem assim, focada até, mas é um descontrole total que a gente não tem como fazer, né? Muitas vezes. E aí eu falei, caramba, é uma memória que está vindo de algo que eu achei que estava apaziguado dentro de mim, e porque eu já trabalhei, né, aquilo em terapias, enfim, em conexões, e não, então veio um fractal dessa memória, ainda tinha algum ponto ali de dor. E, né, e veio já para eu olhar para isso, né, e observar isso. Então isso me chegou antes do encontro, assim, meia hora antes eu falei, caramba. Enfim, mas acontece, né, gente? Estamos aqui humanos e cada vez mais é esse lugar que até coloquei o título do encontro, da coragem de acessar o próprio coração, de sentir e de ser isso mesmo, e tá tudo bem, porque esse lugar de fragilidade, principalmente para nós mulheres, né? Eu falo, eu muito estive nesse lugar e tenho melhorado cada vez mais. É do controle mesmo, de a gente ser condicionada a, enfim, ser forte e etc, né? Do nosso masculino, e o distorcido também que a gente vai para o mundo. Então, nesse trânsito, a gente vai perceber que a gente vai expandir muito esse lugar, muito mais do feminino, do caos do feminino. Esse é o medo da maioria das pessoas, e eu acho que era o meu medo também. O feminino, ele é caótico mesmo. A gente pode entender pelo ciclo da nossa lua, né? Nós como mulheres. A gente oscila ali, a gente às vezes não sabe lidar muito bem com aquilo ali, porque o linear é mais fácil. É lógico que é mais fácil, já tá ali prontinho para nós. Então, quanto mais a gente vai entregando, né, mais a gente vai expandindo esse lugar, e curando, porque vai pedir cura, né? Memórias passadas, questões guardadas no nosso lar interno, porque câncer ali é a nossa casa, fundo do céu, né? Vamos lá, é o lar interior, é o nosso lar onde a gente guarda muitas coisas, e a gente às vezes guarda bem guardadinho, como eu falo, lá no quartinho da psique, a gente deixa lá guardadinho e não quer mais entrar em contato com aquilo. E aí vem, como aconteceu comigo agora, vem assim, num dia que eu não estava esperando, que eu falei, caramba, estava num dia muito bom, feliz, fazendo as coisas, e aí vem, né? E a gente precisa lidar com aquilo de alguma forma, com os próprios sentimentos, porque aquilo está pedindo cura. E tá tudo bem, né? Só que esse trânsito pode trazer um exagero também, né? Júpiter, ele é esse lugar do exagero. E é bem interessante perceber isso, gente, porque Júpiter está em Gêmeos já, né? É, está em Gêmeos.
já desde o ano passado, agora fica mais ou menos em torno 12 meses. E perceba onde ele estava na sua mandala e para onde ele está indo para você ver. É muito certeiro isso, porque no trânsito do Júpiter em Gêmeos, eu percebi muitas coisas que depois eu fui fazendo uma revisão. É até legal fazer essa revisão. Para quem souber olhar o mapa, né? Se não, você pode depois compartilhar, eu posso te ajudar também um pouco. E eu percebi que teve um certo exagero na área que caiu na minha vida até eu lidar com a energia de Júpiter. Aí eu fui aprendendo, mas demorou uns bons meses. Eu tive ali coisas que eu falava, gente, da onde que tá vindo esse exagero, esse lugar? Era Júpiter lá pegando no meu trânsito. Depois eu fui perceber, depois de alguns meses, né? Então, pode trazer para esse exagero naquele pilar que está caindo, intensidade demais, tudo demais, né? E isso também indica desordem. A intensidade indica uma desordem interna, né? E quando isso se expressar, é bom olhar. Então, é, cadê o meu slide, gente? Ele some daqui. Então, eu trouxe uma imagem bem interessante aqui. Do equilibrista. Por quê? É do mesmo livro, tá, gente? Esse Zaratustra. Eu gosto muito desse livro, trouxe já muitas inspirações. E aí eu botei uma imagem qualquer, né? Não é a imagem que Nietzsche traz, mas ele faz uma analogia com o equilibrista, que é obrigado a caminhar entre duas torres, na verdade. Esse está caminhando aí na beira de uma coisa solta, mas esse do livro ele fala que está caminhando entre duas torres da certeza. Só que aí ele cai, né? E aí eu falo para vocês que a gente está aqui em anos, né? 2026 e 27, a gente vai ainda sentir isso como se a gente estivesse numa corda bamba. Ainda mais, né? Claro que a vida é uma eterna corda bamba que a gente vai se equilibrando ali nas questões da nossa vida, mas como o cenário fora está tudo muito incerto e muito esquisito, a gente entra muitas vezes nessa frequência é inerente, né? Quando a gente viu, a gente tá ali olhando as notícias, revoltado com as coisas e tá tudo certo também. E aí a gente vai entender muito esse lugar, né? De todo momento a gente andar nessa corda bamba. E é preciso confiar no coração, gente. Nesses momentos, é esse caos todo para você viver dentro de um senso de equilíbrio na sua vida, porque esse senso é encontrado no cosmos e também no caos, né? Os dois moram dentro de nós. Então, o caos te faz acessar a sua estrela dançarina, que nem eu disse para você, que não segue regras ou que você está condicionada, porque agora você pode já fazer escolhas diferentes, né? Fazer diferente, ser guiado pela sua própria bússola, diante aí de tantas incertezas, de como o mundo estará se moldando nas próximas décadas, porque o nosso coração, ele é espiritualmente inteligente. Ele atravessa dimensões, o nosso coração multidimensional. Então, perceba quando algo contrai o seu coração, né? Não cai bem, a tua mente, geralmente, a minha, ela vai ali, como eu estou dizendo para você, condicionada, programada. Só que quando você começa a perceber muito mais esse lugar, entre os seus chakras, inclusive, há um alinhamento, né? Entre o campo do Anahata, que é o coração, da garganta, do Vishuddha, e do Ajna, que é o seu terceiro olho. Então, aqui entra num alinhamento, porque o nosso, aqui, quando chega no Ajna, quando a gente está conectado ao nosso campo multidimensional do coração, comunica com verdade, que a gente acessa no nosso coração, e chega no nosso Ajna, a nossa fonte de sabedoria, a gente percebe, porque o nosso olho direito, ele é o solar, né? Ele representa o sol, a clareza, o futuro, a visão racional. O olho esquerdo é a lua, o passado, a visão emocional. E o terceiro olho, essas energias se fundem para guiar a sabedoria da nossa alma, a tecnologia da nossa alma. É o olho que tudo vê,
percebe dentro dessa interconectividade toda. Então, isso muito mágico, na verdade, isso é muito alinhado. E a gente, né, até a gente perceber e entrar nesse alinhamento, a gente se perde desse lugar que conecta tudo. Todas as situações estão sendo trazidas para sua vida para um porquê. Não tem nada na nossa vida que está sem um porquê de existir ali naquele momento que a gente está vivendo. Tem algo para você ali, tem algo, tem coisas boas, né? A gente pensa que às vezes é só coisa não, tem coisas boas, a gente tem os presentes também, que a gente tem o nosso merecimento. Então, é, dentro desse equilibrista, né? Tudo isso vai fazer com que a gente vá para uma tessitura. Eu achei essa palavra, eu amo essa palavra, na verdade, e eu coloquei ela aqui hoje, porque eu queria que ela estivesse presente no nosso encontro aqui, ó. A tessitura da sua nova era, eu botei, da sua, né? Da nossa. Então, você vai tecer a sua nova era, abrindo esse espaço de Urano em Gêmeos para você aprender novas linguagens, para você aprender novas linguagens para se comunicar com você, com a sua tecnologia interior, né, que está despertando. Todos nós estamos despertando para níveis mais profundos do nosso ser. Uns vão escolher a entropia psíquica, vão ficar ali acostumados àquilo que incomoda, aquilo que causa sofrimento e dor, também tá tudo bem, cada um escolhe o que quiser, né? Tem o livre-arbítrio. E outras pessoas vão escolher esse explorar, inovar, ir de encontro com a sua estrela bailarina, dançarina, né? Agora ela já virou uma bailarina, a minha estrela. Ela era só dançarina. Bom, então. Eu acho muito bonito, eu não encontrei uma imagem, na verdade eu não me sintonizei com isso antes, né? Da estrela mesmo. A nossa estrela tá ali pedindo. E é o caos que vai fazer você acessar ela. Ela não vem num dia ou numa situação de vida que tá tudo lindo e maravilhoso, até porque, né, não vamos é, idealizar, né? Sempre a gente vai ter coisas e coisas ali, né? Épocas da nossa vida mais fluidas, outras mais caóticas. E tudo isso vai amadurecendo, tudo isso vai fazendo a gente amar essa dureza de ser humanos, de ser imperfeitos. Isso que é a graça de estar aqui, né? É isso que vai colapsando os nossos sistemas aqui, todos, na verdade, queimando aí os nossos neurônios. Literalmente, Urano em Gêmeos vai queimar os nossos neurônios. A gente vai tentar pensar dentro daquela caixa e não vai ter uma nova mentalidade, uma velha mentalidade. As coisas estão realmente dentro disso, colapsando o sistema, né? É ali que a coisa vai girar aquela chave, aquela eureka que você, nossa, é isso. Agora que eu vou impulsionar isso, vai chegar, tá? Para todo mundo. Por quê? A gente às vezes tem pressa, né? Vai pensando, ai meu Deus, e quando que eu vou conseguir? Mas não, calma. Gente, às vezes eu entro aqui nesse. Agora foi, eu consigo ver vocês. Com o negócio não consigo. A gente às vezes pensa, não, agora que Saturno entrou e Netuno estão em Áries, né? Nesse momento, ali, em conjunção, bonitinhos. O quê? Pedindo nos próximos anos também novos inícios. Então, se a gente já está nessa dinâmica, opa, o que que a vida já está te direcionando a novos inícios? Esse é o começo de tudo, é o start. Só que lembrando que vão ter reajustes, né? A gente já está vivendo isso. Então, o que que essas energias Saturno e Netuno em Áries? A gente falou sobre elas, né? Mas trazendo de volta aqui, essa junção entre o que é concreto, racional, o olho direito, né, solar, clareza, eu só acredito vendo, né, e Netuno ali juntinho. Então, é esse lugar de acesso aos reinos elevados, ao invisível, aquilo que está fora do véu da concretude, aquilo que está fora da lógica. São as inspirações que chegam através do nosso campo multidimensional. Aquilo que a gente vai decodificar, aquelas novas informações, aqueles novos códigos. Então, não é duvidar mais de si. Quando chega para você, te atravessa,
é conectado ao teu, à tua visão superior, né? Essa oitava superior que é Urano, confia. E dentro desse Saturno e Netuno em Áries, é você colocar na matéria, então Saturno é concreto, né? É na matéria aquilo que você vai acessando, é colocar a mão na massa, porque Saturno é um mestre bem exigente, né? É não ficar só sonhando, é você colocar no mundo, só que sem exigir, porque Saturno é no tempo dele. Ninguém manda no tempo do mestre, o mestre tem o seu próprio tempo, ele que ordena, né? Eu aprendi muito com Saturno, aprendi a amar Saturno porque eu amava Saturno, eu estava muito ferrada como regente do mapa, né? Então, legal ver o ascendente, ver o seu ascendente. O planeta regente do seu ascendente é o seu mestre. E quanto mais você fica ali, ó, em paz com o seu mestre, você vai entender, caramba, eu faço melhor as coisas. Então, tem gente que tem Saturno como mestre, tem gente que tem Mercúrio como mestre. Fazer aula de fono, enfim, se comunicar com as pessoas, aprender esse lugar da comunicação. Cada um vai. Tem gente que tem Vênus, né? Conectar muito com o feminino, com o espaço sagrado. E assim por diante. Então, quem tem a lua, né, um pouco mais oscila muito mais, mas quando aprende a lidar com o seu campo emocional também se torna a pessoa que flui com as próprias águas, não se agarra ali mais, né? Então, não é só ficar sonhando Saturno e Netuno conjuntos em Áries, é você ir, mas não exigir dos novos inícios. Tem seu tempo para tudo, né? Porque isso vai sendo construído. Saturno gosta de construção. Acessou, dá o voto de confiança e vai, né? Porque essas energias vão estar juntas, gente, até agosto. Então, se é alguma coisa, até tirei a cartinha aqui para o grupo que participa do campo, saiu um sim bem grandão, assim. Então, se alguma coisa tá aí na sua vida, que você tá pensando, ai meu Deus, será e será? É sim, até porque saem outras cartas aqui que também vou trazer depois a leitura delas. Então, até agosto, depois vai retrogradar em peixes. E aí, em fevereiro, vai voltar com tudo, esse trânsito vai. Então, agora é a hora de você dar só um passinho. Um passinho para ser diferente dentro daquilo que você tem relutado, né? Se você acessou, se chegou no seu campo multidimensional, se você sentiu aquilo, se aquilo fez sentido para você, se aquilo foi um sim que você deu, aquela permissão interna é isso que eu quero? Vai. E se não depender só de você, né, gente? Porque às vezes, sei lá, é alguém que surgiu na sua vida e você falou, nossa, essa pessoa que eu quero me relacionar. Então não depende só de você, né? Tem o processo do outro. Mas se você dá o seu sim, pode ter certeza que já é um caminho para, né, as coisas se sincronizarem muito mais alinhadas. Então as coisas vão clareando ao longo desse processo, porque Netuno também, às vezes, a visão não é completamente clara, né? Pode ser nebulosa em alguns momentos, mas elas vão clareando. Então, firmeza no passo, Saturno, conforme você dá o passo, as coisas vão clareando, né? O passito a passito, como eu digo, as coisas clareiam no longo do processo, né? O universo te dá o chão, aquela famosa frase que a gente fala. O universo te dá o chão quando você dá o passo. E é muito certeiro isso, gente. Na minha vida mesmo, mesmo quando eu não queria dar o passo, tinha que dar, porque não tinha outro jeito, o universo providenciava o resto. Eu só entregava e falava, meu Deus. E ia mesmo. E acontecia. E aí eu fui confiando mais. Confiando, inclusive, nas inquietações. Quando as coisas se inquietavam dentro de mim, eu falava assim, e até, né, acontecem ainda, eu falo, opa, peraí, que aqui eu preciso ver alguma coisa que tem algo fora do lugar. E aí, né, no tempo as coisas vão se clareando, vão clareando. Então, a nova era, a sua tessitura que eu escrevi aí, já está disponível, gente. A nova era já está disponível. Ela não é um lugar que a gente vai chegar, é um estado de consciência, é um, é um, é um lugar que a gente vai compreender muito mais na vida concreta. O novo é uma forma que você vai ver de mudar a sua vida, o ritmo frenético, esse ritmo que a gente vive no mundo, de modo de trabalhar, enfim, tudo isso a gente vai entendendo melhor
ao longo desse ano. Então, esse ano tem muitas conexões ainda para acontecerem, né? Júpiter em Câncer pode, inclusive, expandir essa sensação de você confiar mais no que você está sentindo e nos seus sentidos, né? Tudo que tiver muito enraizado, deixa sair essas memórias, deixa a cura vir, né? Se ficar muito na sensibilidade, porque pode expandir também o lugar da sensibilidade. E aí a gente vai alinhar algumas conexões, né, nessa meditação, nesse alinhamento que eu quero trazer, para romper também com o passado, né, para sair dessa roda de samsara, de patinar dentro dos mesmos pontos, porque, como eu digo, se fosse só racional, a gente já teria saído daquele lugar que a gente patina, né? Mas nem sempre a via de acesso é por esse lugar. A via de acesso, inclusive, né, por esse espaço, que é o nosso espaço sagrado. Então, a gente vai. Eu quis passar para vocês hoje para também não ficar tão longo, porque eu quero fazer a meditação com calma, então vai durar pelo menos uns 20 minutos. Mas antes, podem fazer perguntas. E eu quero traduzir também as cartinhas que saíram, né? Aqui tá pedindo quebra de contrato, então eu vou fazer algumas coisas na meditação também, que eu preciso, né? Quebra de contrato, vidas passadas. Answer the call, ouça o chamado. Para onde a sua alma está chamando você? Yes, né? E ainda veio uma confirmação assim, de cara. Eu falei, nossa, que legal. Yes, é esse caminho, tá, gente? Se você está ouvindo alguma coisa, não tenha medo, ouça o chamado, tá? O universo. Isso, na verdade, se você ouvir o chamado, o universo vai providenciar o resto que você está na dúvida de, ai, será que vai vir o dinheiro? Será que vai vir a resposta? Será que vai vir a mensagem? Vai vir, mas no tempo da vida, né? Um pouquinho. Deixa assentar a energia, mas dá o seu sim interno, pelo menos. Não precisa fazer nenhum movimento fora. Você pode dar seu sim internamente, conversar com o seu corpo. Isso é bacana. A conversa com o corpo ativa o nosso campo multidimensional. É, e para quebrar. Então, a partir do momento que você der esse sim, esse passo, você já está quebrando com esses contratos de, né, dessa existência ou de outras, enfim, tempos, mas comportamentos da alma, né, repetidos. Essa carta é, é muito nesse sentido. Ela é até uma carta mais escura, tem várias voando, várias mulherzinhas voando, como se realmente estivesse deixando, tá na hora de acabar com isso. E é melhor fazer agora, gente, do que deixar ano que vem, porque os trânsitos eles só vão enfatizando aquilo que já deve ser trabalhado. Então, como Plutão também está no trânsito aí, ele está passando por pontos que já foram vistos. E ele está pegando até novembro em algumas coisinhas. Então, transforma mesmo. Se tá ali, se é alguma coisa. Vá, deixa aí, sabe? É, alguém quer falar do seu trânsito para eu poder trazer aqui, ou quer que eu fale em geral? Vai passando a mandala? Como é que vocês querem? Ou vocês não querem saber? Os seus trânsitos querem para meditação? Me contem aqui no chat. Vou abrir aqui o mapa do dia, só para gente. Estou falando, eu estou em outra tela. Tem Urano e Júpiter na casa 2 em Sagitário. Urano e Júpiter na casa 2 em Sagitário. No trânsito, ele tá passando, então. Deixa eu pegar aqui a mandala, senão não consigo pensar. Demônio. Ele tá passando lá na casa contrária, né, Thaís? Lá em cima. No 9, porque às vezes pode ser 8 ou 9. Tinha que ver o trânsito, na verdade, não o seu natal. Porque Urano e Júpiter em Sagitário na 2 é
maravilha ter Júpiter na casa 2 é muito bom. A expansão desse dinheiro todo, gente. Que isso? Eu acho que é um dos posicionamentos mais maravilhosos de Júpiter. Não, vários são, né? Não vamos falar aqui, mas é bem expansivo, né? Com relação aos seus próprios recursos internos e aos seus valores, né? De como você expande seus próprios valores no mundo, né? E você quebrando esse lugar do que é antigo, do que você aprendeu, do que você aprendeu sobre dinheiro também, né? Então, como que você lida com o que é dinheiro, pede para você lidar diferente com isso na sua vida, essa energia, né? O que você aprendeu lá com a família, dentro disso é uma outra visão, porque a gente pega o eixo, né? Casa 2 e casa 8, na verdade, para trabalhar. Mas olha que legal. Se você souber o trânsito, fala para mim que eu vou falar. Na verdade, eu vou falar um por um aqui, só para gente, para quem for assistir depois também. Eu peguei do Astro mapa do aqui o astro.com, então dá para abrir, né? O astro.com é um ótimo site. Esse é o mapa de agora. Nossa, sei lá, Itália. Não sei nem por que tá Itália, gente. É o universo. Era para estar Brasil, né? Mas foi o mapa do momento, dia 6 de junho já está adiantado. O negócio está funcionando em outro tempo aqui, mas vamos deixar. Então, se Urano está passando pela casa um, é muito esse lugar, gente, de romper com a identidade mesmo, sabe? Quando a gente começa a inovar na forma de a gente ir para o mundo mesmo, na forma que a gente se mostra, na forma que a gente está. Se mostrando e da forma que a gente também está caminhando, porque o mapa é um caminho que leva a gente à autorrealização. Então, o nosso ascendente é o nosso, vamos dizer, a nossa roupagem que a gente veste para caminhar nesse processo até a nossa autorrealização, que é lá a nossa casa 10. Então, quanto mais a gente alinha com o nosso ascendente, né, mais a gente vai caminhando por esse processo com essa roupagem mais ancorado nessa energia, né? Que o ascendente é uma energia nossa, uma potência, na verdade, para se mostrar para o mundo, para a gente alcançar aquilo que a gente entende de autorrealização para cada um vai ser um sentido. Casa 2, quando está passando pela casa 2, esse Urano. É justamente esse lugar de a gente perceber, ver valores e os nossos próprios recursos, porque a gente fala de recursos só de dinheiro fora externo, mas na verdade Casa 2 é muito mais profundo do que isso, porque Casa de Touro, fala sobre recursos internos. Quanto mais a gente está alinhado com nossos recursos internos, mais a gente está alinhado com os recursos externos, como a vida retribui para nós através do dinheiro, né? Então, é uma roda, é a casa dos nossos dons, talentos também. Tá tudo conectado, na verdade, né? Quando a gente olha. Então, assim, se estiver passando por aqui o trânsito, observa o que tem que se romper. Como que você está vendo o dinheiro? Quais as crenças com relação a dinheiro? Quais as crenças com relação ao que você acredita sobre você, dos seus próprios recursos, talentos, habilidades? Então, assim, é uma quebra, é romper com padrões também do que fazem com que você não acesse os seus próprios dons. A gente precisa entender que é tudo uma roda. Quanto mais a gente executa os nossos dons no mundo, mais o dinheiro vem para a gente. Porque ele é uma energia que roda através de como a gente serve o mundo. Por que a gente fica travado muitas vezes? Porque a gente não está usando os nossos dons, as nossas habilidades. E aí a vida perde o sentido, e aí o dinheiro trava. Então, quanto mais você coloca quem você é no mundo, né, mais essas coisas vão entrando dentro de um alinhamento. A gente vai saindo daquela roda, né? Porque o mapa, se a gente olhar, ele é uma roda. E a libertação dessa roda tá dentro desse samsara, né? Está também dentro da leitura e conexão do nosso mapa. Isso é muito interessante. Casa 3, quando o Urano está na casa 3, passando pelo trânsito nos próximos tempos, isso chama a gente a romper formas de pensamento, porque casa 3 é mentalidade, é sobre comunicação, é sobre como a gente aprende também. A gente, às vezes, está tão ali aprendendo de uma via só que a gente é extremamente inteligente, a gente se abrir para novas formas de aprender coisas novas. Então, é romper com. É esse movimento de inovar, né? As duas palavras de Urano é ruptura e inovação, né? Então, são as palavras, né, de Urano.
Casa 4 é sair, gente, de tudo que condiciona esse espaço interno, é, do seu emocional, de coisas, de como você se conversa com o seu próprio emocional. É você permitir esse campo de uma outra forma, ou até esse trânsito, na verdade, tudo depende, né? Tem que olhar o mapa da pessoa, o trânsito, mas também, assim, mudança de casa, lar, né? De uma forma também mudar. Então é bem interessante perceber quando o Urano passa, né, durante esses tempos nessa casa, que pode ter também uma mudança de casa física, porque o lar interno vai mudando. Quando a gente vai mudando, a gente às vezes quer mudar o espaço também fora, né? Sair de algum lugar que a gente está se condicionando. Casa 5, Urano na casa 5, criatividade, cocriação. Então, tudo que esteja ligado a cocriar a vida do teu jeito, do teu modo. Casa 5, trabalho com a criança interior. Casa 5 é o poder muito grande de cocriação, gente. Qualquer planeta que tem ali, a gente precisa observar a casa 5, né? A casa conectada à nossa autenticidade, a tudo que nos torna autênticos. O que nos torna autênticos no mundo é como a vida se alinha e conversa com a gente, é como o nosso campo, nossa tecnologia conversa com a vida, né? Então, além, né, desse lugar dos prazeres, o que que te dá prazer hoje, talvez durante esse trânsito vá se rompendo, você encontre outras coisas que te dê prazer, que faça de você uma nova pessoa com novos hobbies, né? Esse trânsito é bem interessante, que vai mudando o ciclo da vida, vai se interessando por outras coisas. Casa 6 é conectado à rotina. Então, assim, se passa por aqui, você pode ter uma mudança de rotina, você pode ter questões de trabalho, tá? Porque casa 6 é trabalho. Então, cuidar da rotina, porque isso engloba a saúde mental, emocional e energética, casa 6. É a saúde como um todo. Então, para não passar essas oscilações de alguma questão, né, saúde, pode vir, né, inclusive, assim, de forma imprevista, questões de saúde, mas se você cuida da sua saúde, não necessariamente, tá, gente? Não necessariamente que vai acontecer isso no trânsito. Pode vir um trabalho, outras coisas, porque é a casa relacionada a trabalho também, casa 6. Casa 7, relacionamentos. Então, relacionamentos, é, novas formas de se relacionar. É bem legal ver o trânsito de Urano aí como novas formas de se relacionar, ou se você se relaciona, já está há muitos anos com a mesma pessoa, como inovar dentro desse relacionamento, né? Se vocês permanecem juntos ou querem permanecer juntos. É bem interessante. Ou parcerias também, novas parcerias de trabalho, né? Porque casa 7 pode englobar isso também. Casa 8 são transformações. É uma casa que Urano, quando passa, pede para você quebrar realmente coisas é, até relacionadas a como você enxerga também a questão do dinheiro do outro, né? Porque é uma casa que fala sobre isso, uma casa plutoniana, escorpiana, né? Então, é, Urano passando por aí rege mais as transformações da vida. Casa 9 quando está passando ali, então pode estar passando da Thaís entre casa 8 e casa 9 na verdade, né? Porque tem que ver exatamente onde corta. É, perceber como você está se abrindo para uma visão diferente de mundo, porque Casa 9 é uma visão mais elevada, novas filosofias, novas formas de ver e perceber o mundo, novos estudos, Casa do autoconhecimento, de filosofia de vida, de viagens, esse movimento, né? Pode ter viagens imprevistas para fazer que mude a sua forma de ver o mundo e mudem também a sua trajetória, gente, porque eu conto às vezes a minha história, né? Foi um intercâmbio que mudou a minha trajetória, que eu vim parar onde eu nem imaginava morar um dia na minha vida. Então, assim, é, tudo pode, né, ir sincronizando. Então, se chegar alguma viagem, sentir de fazer alguma viagem, principalmente para fora, né? Porque é casa 9 é um chamado, né? Pode existir um chamado dentro desses anos. E é bacana sentir o chamado, porque qualquer lugar que chama a gente que a gente gosta, quer muito ir, quer muito conhecer, lá tem algo pra gente. Isso é um fato.
lá existe algo pra gente, existe uma chave, existe uma atualização, né, dentro, dependendo do lugar que se vá, a gente se conecta também com o campo energético do lugar. Casa 10 questões de carreira. Então, questões de carreira e de autorrealização. Eu gosto dessa casa para falar de autorrealização, que a gente fala muito de carreira, casa 10 carreira, topo do céu, topo da montanha, mas é a nossa autorrealização, é como a gente se realiza, né? Quem tem muitos planetas na 10 aí, que eu sei alguns mapas aqui na minha cabeça, é o sentido da vida, é o sentido da realização da vida, é aquela coisa mais profunda, porque passa o lugar de ser sobre dinheiro, de ser sobre trabalho, é sobre o que você consegue agregar no mundo. Então, se Urano passa aqui, é romper com aquilo que não está agregando no sentido da sua própria autorrealização. Então, é conectar muito esse trânsito, e romper com carreira também, que, sabe, tem gente que faz a mesma coisa há 30 anos, não tá feliz porque a nova era vai trazer muito esse lugar, a gente tá vendo muita gente transitar de carreira e tá tudo bem, porque muita gente está se atualizando, tá recebendo energeticamente outros chamados que guardam dons, gente. Dons, a gente tem vários dons. Tem dons que a gente ainda não descobriu, que a gente vai descobrindo ao longo da nossa trajetória, que a gente na infância pode ter acessado, inclusive, mas a gente perdeu, foi se condicionando, foi indo ali, né, naquela sistema de educação que a gente é ensinado, e a gente perde habilidades inatas do ser. Então a gente está relembrando, recuperando. Então, o Urano passando aqui, se for algo de carreira que já não tem mais sentido, não esteja agregando, a vida, gente, só tem aqui, né? Essa existência, por mais que a gente tenha esse ciclo dentro daquilo que eu acredito de mortes e renascimentos, a gente só tem aqui agora essa vida para aproveitar e fazer aquilo que é um chamado para a gente, e tentar outras coisas, e ir para outros espaços. E a vida está aqui para ser vivida, para pulsar dentro de nós. Então, Casa 10 é muito esse espaço. Casa 11 é o espaço de trazer inovações para trabalhos e projetos humanitários, inclusive. Cada 10, 11 também fala sobre amigos, né, sobre grupos, então pode ser que é um chamado de sair de grupos, sabe? Os mesmos grupos que não te agregam mais, pessoas que já não vão, não estão acompanhando o lugar que você está caminhando, a evolução que você está conseguindo para sua vida, né? E tudo. Então, tem coisas que se tornam defasadas e tá tudo bem. Não quer dizer que somos melhores que pessoas que deixamos para trás, não. Só as prioridades mudaram, a frequência mudou. Então, o Urano passando aqui é um pedido de talvez mudar, frequentar outras coisas, olhar a vida. Desses grupos, né? Que é vivo isso, é energia compartilhada, é campo, de uma forma diferente, você está se percebendo diferente, comece a olhar diferente, a questionar esses lugares, né? Além de trazer inovação para os seus próprios projetos. Então, se você tem um projeto, está colocando no mundo, dá umas reajustadas se o trânsito passar por aqui. E casa 12 são questões do inconsciente. Eu gosto muito dessa leitura, casa 12, questões do inconsciente, conexão com a espiritualidade, e também pode chegar aquele estalo de propósitos, porque casa 12 traz conexão com missão também de alma, algo mais profundo. Mas eu não gosto de idealizar esse lugar, nunca gostei, na verdade, porque senão a gente fica numa eterna busca de uma emissão de alma e esse espaço. E na verdade, gente, a missão já está sendo cumprida por cada um de nós aqui. Dentro do que a gente está fazendo agora, já está sendo cumprida a missão. Ninguém está. Se olhar o mapa, muito dificilmente uma pessoa está longe do seu nodo norte. A vida está todo dia direcionando a gente para o nosso nodo norte, a gente consciente disso ou não. Então, assim, a pessoa pode estar perdida no meio do deserto, do espaço, sem saber o que fazer, depressiva, porque eu já me encontrei muito nesses lugares. O nodo norte está ali, a vida está ali, tá te levando, só que a gente que não está enxergando, né? Então, eu falei rápido, depois eu vou deixar gravado, mas dei uma geral aí. Agora, Júpiter, a mesma coisa, assim, dentro da leitura.
Só Júpiter vai expandindo essas áreas da sua vida. Júpiter é um trânsito bom, é um planeta benéfico, mas tem os exageros. Então é cuidar do exagero de como você se expressa no mundo, casa um, é cuidar do exagero também de como gasta dinheiro, ou como você tá nessa expansividade com os seus próprios dons, porque às vezes a gente tem dom e sai expandindo exageradamente e fica cansado. Então, é cuidar muito desse lugar. Expansão de comunicação tem que cuidar muito, né? A gente sai falando, às vezes, nesse trânsito aquilo que não deveria ser falado. É, Casa 4, questões do feminino, isso é bom, mas pode se tornar sensível demais, ficar num espaço, né, de idealização ali, de esperar também, eu tô sentindo, transbordando, né, e isso pode virar uma dinâmica aqui interna, e não é muito bacana quando tá se expressando demais no transbordamento. Casa 5, o trânsito de Júpiter em Câncer, é uma é um lugar de expandir, gente, as suas cocriações, tá? E aí, não precisa exagerar nos seus caderninhos de manifestação. Vai de uma coisa. Assim, quem sou eu também para dizer o que que é exagero ou não, né? Cada um vai pedir o que quiser e tá tudo certo. Mas, para não ficar na expectativa, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Porque às vezes a gente coloca ali, no caderninho, o meu tá até ali, eu tenho que abrir ele porque ele já foi feito há várias luas atrás. É, e as coisas vão aos poucos se colocando. E a gente precisa tomar muito cuidado, que agora a gente está dentro de um campo, gente, de cocriação muito acelerado. Então, vá percebendo, porque às vezes a gente pede uma coisa, por exemplo, eu quero um relacionamento. E aí a vida vem movimentando e desconstruindo, inclusive rompendo velhas relações, porque aquela relação não está alinhada para sua vida. E às vezes a gente entra no estado de não aceitação. Então é observar muito que tem muita coisa se movimentando muito rápido dentro daquilo que a gente pede. Casa 6, questões de rotina, exagero, compulsão alimentar, é, ou a saúde emocional, a saúde de forma geral, que eu gosto de trazer essa casa aqui. Então, esse trânsito é bom perceber, né? E a expansão do próprio trabalho também, aqui a possibilidade de expandir o trabalho dentro daquilo que você faz. Casa 7, a expansão de relacionamento, então muito legal. Pode surgir um relacionamento durante esse trânsito mesmo, em Júpiter na 7, é bem bacana. 8 não vai ter jeito, gente. A casa 8 eu gosto da casa 8, mas é uma casa que olhar para as transformações da vida, né? Tende a expandir esses pontos que às vezes resistem em ser transformados. Então, é muito amor para olhar para a casa 8 se o trânsito estiver pegando aí. Casa 9 é, é o momento, então a palavra, né, é a expansão mesmo, a sorte, né, que a gente fala, todo esse espaço, na verdade, é você entender que você tem a possibilidade de alcançar visões, né? A visão, a gente fala a visão, seja em sonhos, né? Sonhos é mais casa 12. É a visão mesmo, a visão da sua intuição, a sua visão superior, né? Eu sempre agrego casa 9 e casa 3 no eixo, é uma casa de Gêmeos e casa de Sagitário, é mente inferior, mente superior. É expansão, é olhar as coisas de uma forma acima daquela velha caixinha, né? Para poder alcançar o que que você também está sentindo. Deixa eu ver se vai ter coerência isso que eu estou falando. Estou muito no flow aqui do campo. É, Estudos, né? Isso. O que você sente de estudar é muito bacana para o seu próprio aprendizado, porque nem tudo, gente, chega na nossa vida em questões de estudos. Os cursos que a gente faz, as coisas que a gente está fazendo, se você está chegando aqui, você está aqui comigo, é porque isso tem alguma coisa para te agregar, porque você chegou pela essa sintonia, né? E isso te expande de alguma forma. Então é mais nesse sentido. Casa 10, expansão da carreira, do seu senso de
realização. Aqui é quando a pessoa está ali navegando naquela fase boa da vida, do fluxo da carreira, né? As coisas tomam um efeito dominó muito expansivo e em crescimento aqui exponencial. Casa 11, a possibilidade dos projetos dentro de Júpiter em Câncer aqui, se Câncer estiver aqui, seus projetos têm que estar alinhados com o seu coração, dentro aqui da Casa 11. Não adianta trazer projeto, gente, para o mundo porque está na moda, o marketing lá da internet está falando que é assim que tem que fazer, até porque aquilo já não está funcionando, né? A gente precisa perceber muito isso. Já foi, já temos um outro tipo de conexões chegando com Urano em Gêmeos. Agora que veio isso para mim aqui, o marketing vai ser mais quântico. Vai ser quântico esse marketing. Não vai ser mais aquele negócio cheio de regras, porque tá tudo dentro de um campo, as pessoas estão mais acordadas. Não tem mais esse negócio de enfiar gatilho dentro das pessoas para condicionar elas a estarem. Não, isso não tá mais pegando, já não tá colando, ainda cai, né, para muita gente, mas muita gente já está desperto. Quem tem o conhecimento, já está acordado, já nem aguenta mais isso. Então, aqui é projetos conectados ao coração e também a forma de expressar e de fazer esse marketing, né? Que é um assunto que a gente precisa, sim. A gente precisa agregar porque estamos aqui na internet. Então, é importante agregar esse assunto. E casa 12 é a questão com sonhos. Pode ter muitos sonhos se o trânsito estiver aqui, Júpiter, sonhar bastante. E os sonhos são tradução do nosso inconsciente, né? Então, agora é você pegar esses sonhos e usar como ferramenta para também acessar coisas mais profundas. Esse é o objetivo também dos nossos sonhos, né? Não são à toa que vem para o nosso campo, não é à toa que a gente dorme, nada disso, gente. Eu já estou trazendo outras informações, mas a gente está na sintonia. Então, cadê? Deixa eu olhar, Flávia, a casa dela, 5, minha nova casa. A Flávia. Urano na 8 e Júpiter na 9, Thaís. Então, Urano na 8 é um pedido para transformar aquilo que já está no tempo, sabe? Que você já acessou, ou que se não acessou, vai vir lá de um profundo, de um lugar, porque Urano é imprevisto. Quando você viu, ele veio com a resposta para você. É só você ir sintonizando com aquilo que você quer entender mais, né? Ele traz coisas e situações imprevistas, inclusive, tratando de herança e dinheiro também do outro, né? Tem que perceber isso também dentro do Urano aqui. E Júpiter na 9, meu bem, é o tempo de você expandir a sua visão de mundo. Pode viajar também para poder expandir um pouquinho, fazer um movimento talvez fora do seu habitual, seria legal com esse Júpiter na 9, chegando também muitas informações dentro do seu campo de alinhamento da sua visão superior. Então, essa é uma possibilidade dentro desse campo. Então, vamos meditar, meus amores. Não quero deixar vocês com muita informação, já deixei, né? Porque eu vou falando, pra vocês não ficarem muito. Que hoje é quinta, vai ficar gravado se vocês quiserem assistir depois. Tá gravando? Tá gravando, né? Tá gravando, Espero que. Tá ali, record. É ótimo para quem tá assistindo depois. Então, eu vou botar uma musiquinha. Vamos meditar e vamos nos alinhar para vocês dormirem bem, sonharem bastante, porque o campo traz sonhos muito lindos e a gente vai trabalhar com o nosso coração, tá? O nosso campo do coração, fazer um rompimento com coisas passadas, para você se comunicar cada vez mais com o seu coração. Então, vou botar uma musiquinha aqui. Podem ir fechando os olhos e respirando, que agora é só relaxar, tá, gente? Relaxem, inspira enchendo o abdômen de ar e solta pela boca. Inspira, enche pela boca. Sol.
Inspira, enche o abdômen de ar, solta. E você vai se imaginar dentro de um campo subindo uma montanha, assim como falou Zaratrusta ao seu coração. Eu sou um andarilho e um escalador de montanhas. Eu não gosto das planícies e, ao que parece, eu não posso ficar muito tempo parado. E seja lá o que ainda me aconteça, como destino ou vivência, sempre haverá uma escalada, sempre haverá uma caminhada e uma escalada de montanhas. Afinal, vivencia-se apenas a si mesmo. E você sobe a sua montanha. Você vai observar você vivenciando a si mesma. Observar quais as sensações que chegam no seu corpo. Se tem algum medo, coloque ele, coloque ele aqui para o campo. Você está aí, se estiver sozinho, você pode repetir ele em voz alta. Do que você tem medo nessa escalada da montanha? Você tem medo do que você está deixando para trás? Você está com medo de estar indo cada vez mais alto? Você está ansiosa? Você está animada? Você está com receio? Como você está? E vai subindo, você não tem a possibilidade de parar. Agora você só tem a possibilidade de subir a sua montanha. É uma mata densa, então tem muitas coisas que você não conhece, bichos. Você apenas precisa seguir. O que ficou para trás já foi. Agora é seguir. Em um passo de cada vez você vai indo, só vai se percebendo como é que é esse lugar para você. Como é que é essa mata? Ela está densa, mas ela está molhada, ela está num dia de sol, está chuviscando. Como é que isso chega no seu inconsciente nesse cenário? E nós vamos seguindo até que você vai avistando o topo. Você já avista o topo. E você está chegando nesse topo. Perceba a sua sensação de ter chegado no seu topo, de ter ouvido o seu coração para você ter continuado. Como é que é essa visão lá do alto para você? Você vai olhar tudo ao seu redor e você vai sentar nesse topo da montanha. Você vai sentar, você está sorrindo, você está feliz, você está triste. Não tem como voltar a partir desse ponto. É bem alto onde você está. E nesse momento, você vai se liberar dentro do que for disponível para você. A gente vai pegar, tirando tudo que estiver ali no seu coração, bloqueando, bloqueando memórias passadas do que ficou, que te deixa em desalinhamento com você, que te dissocia de você, do seu campo multidimensional, da sua tecnologia, inteligência inata do seu corpo.
E você vai puxando, é como se algo puxasse aí no seu cardíaco agora, puxasse, tirasse aflições, medos, mágoas, ou dores que você já sentiu, memórias passadas que você não quer mais sentir, mas que vieram para ser sentidas e que tá tudo bem. Permita isso ser retirado. Isso vai sendo retirado como uma camada que está bloqueando o acesso à sua própria tecnologia. Se você quiser, você pode colocar a mão no seu cardíaco e você fala em voz alta, ou se não puder agora, internaliza. Eu confio nos próximos passos. Eu confio na tecnologia da minha própria alma. Eu me permito expandir a comunicação com o meu coração. Eu me permito sentir, eu dou permissão para o meu feminino. E eu permito que todo medo, receio que me prende ao que ficou seja liberado agora. Eu permito que os pensamentos que me limitam e o que não me faz sentir capaz sejam rompidos da minha energia. E você vai se olhar nesse espaço que você sentou no topo da sua montanha, e você vai perceber que vai ter uma corda igual o equilibrista que eu trouxe nos slides. E você está sendo chamada para atravessar, para chegar no topo da outra montanha do outro lado. E mesmo com medo, é muito desafiador, é muito alto. Você vai, você vai, você vai porque esse é o espaço. A vida está te esperando para o novo, para aquilo que está chegando para você. Você confia dentro de uma nova mentalidade, acessando isso, que você vai ultrapassar a corda do equilibrista, tudo que não for coerente em se sentir capaz de se equilibrar na corda, isso vai sendo dissolvido nesse momento. Tudo que faz você desacreditar que você é capaz vai saindo do seu campo agora, do seu campo cardíaco. Isso vai sendo transmutado, você vai acessando uma nova mentalidade, você vai acessando o campo do seu cardíaco, você vai acessando códigos que estão sendo permitidos chegarem para você neste momento, para você ser guiada pelo seu próprio coração, pelo seu campo multidimensional. Nesse momento ele é ativado. E você está lá, na sua corda, ultrapassando, e essas conexões todas acontecendo, você aceitando a liberação dessas antigas estruturas, sentimentos densos, mágoas, rancor. Você é uma nova mulher, você é um novo homem, você é uma nova pessoa, um novo humano. Você permite se sentir bem, se equilibrando dentro daquilo que a vida apresenta para você bem agora. Sem medo da entrega, sem medo da vulnerabilidade, esse campo do coração. Porque a corda está te fazendo acessar lugares nunca antes acessados. São novos lugares, novos espaços que você merece viver. Uma nova você, uma nova era, a sua nova era, seus novos inícios. Você se permite sintonizar a comunicação mais fina com a sua alma a partir desse momento.
confiando no que você está acessando ou que vai acessar também nos próximos dias, ampliando a sua visão das suas próprias certezas. E você se sente cada vez mais inteira nesse processo, se abrindo para o seu próprio coração. Assim é, assim está feito. Você inteira no seu processo, se abrindo cada vez mais para o seu coração, deixando essas estruturas do ego, estruturas da mente velhas, você pensando, se olhando, se observando inteira, uma nova você. E essas liberações vão acontecendo no cardíaco, karmas da roda de Sansara também sendo dissolvidos dentro do merecimento aqui de cada um. Você se disponibilizando para as experiências com o coração aberto, saindo da mente, você se disponibilizando para ser o que se é, inteira, cada dia mais inteira, com seu coração multidimensional. Está feito. E nesse cenário, você não vai olhar para lugar nenhum, você está olhando para frente, ultrapassando a sua corda, até que você chega do outro lado. Você consegue, você chega, você já está do outro lado. Esse outro lado é essa tessitura da sua nova era, é o seu espaço novo. Você olha o caminho que você percorreu e você se sente feliz, porque você entende o seu merecimento. Aqui, nesse espaço que você está, conectado na sua consciência, começa mais um passo da sua nova era, lindeza. Recebendo essa luz, os códigos chegando, você se imagina abrindo os seus braços, abrindo o seu coração, para se permitir sentir, sentir que isso já é viável, já é possível, já é seu espaço, seu feminino precisa de espaço, de voz, de acolhimento. É assim que você cria uma vida em verdade, em coerência. E perceba como é que você tá, o que que você está querendo criar, o que está chegando para você depois de olhar todo o espaço percorrido. Você observa que nesse novo espaço, nessa nova montanha, você pode criar o que de novo você quiser. Você já está no topo, você já chegou. Agora é um novo relacionamento, um novo trabalho, a nova carreira, o novo patamar financeiro, uma saúde cada vez melhor, qualquer pilar que seja da sua vida, conexão com a sua espiritualidade, o que quer que seja, esse espaço é uma página em branco. E é seu merecimento. E tudo que você for criar nesse espaço, você coloca o seu coração e não mais o ego, condicionamentos, coisas que não cabem dentro do novo. E vai respirando bem tranquilamente.
Para a gente ir voltando bem devagarzinho, sem pressa, agradecendo esse lugar que foi acessado, agradecendo a conexão, as liberações. Pode sentir de forma sutil, pode sentir depois, pode sentir que veio um sonho. Então perceba o sonho que vai vir, os pensamentos que chegaram, as curas. Se perceba nesse espaço, para saindo da roda que roda, para que a sua estrela dançarina ela dance. Dance no caos, dance no cosmos, que você acesse que de mais belo que é a sua estrela habita em você, a sua essência. Assim é, assim está feito. Obrigada. Fiquem bem. Se quiserem falar alguma coisa, estou aqui disponível. Obrigada, amores. Eu que agradeço. Já está pronta para dormir, bonitinha. Dorme bem. Obrigada, amores. Fiquem bem, durmam bem, se alinhem bem. A gente vai se sintonizando. Isso é bom. Também já está pronta para dormir. Deixa eu parar a gravação aqui.